Eu não acho que as montadoras chinesas estão assustando as montadoras tradicionais, como você coloca. O nosso pleito, o nosso incômodo posto publicamente é o de que nós estamos investindo no Brasil de forma concreta, gerando emprego, pagando imposto, desenvolvendo tecnologia. Quer dizer, a gente está impulsionando o crescimento da indústria brasileira. Neste momento, essas montadoras chinesas que você mencionou não estão fazendo isso. Eles estão importando, aproveitando esse imposto de importação, que é baixo. Tem 60 mil carros, né? Cada um, né? Cada um mas fala uma coisa, número de milhares de carros. É um número de milhares, né? Um número muito alto de carros antigo ainda, né? Do 0%. Semana passada chegaram mais. Mas o ponto aqui é o seguinte, enquanto vem com tarifa baixa, e é baixa, se você for comparar, Estados Unidos aumentou para 100%, Canadá 100%, aí vem tudo pra Europa 40 e poucos por cento. O Brasil tem a tarifa média de importação de veículos elétricos mais baixa do mundo. Um país que tem uma indústria automotiva. Se não tivesse, tá beleza, né? Vamos diversificar. Não temos acordos de livre comércio como Chile tem, como Equador agora tem com a China, Colômbia tem. E uma indústria automotiva que tem um peso aqui na arrecadação, né? 400 bilhões de reais que faturou ano passado. Pagou 40% disso em imposto, ou seja, 160 bilhões. Cada emprego gerado na indústria automotiva gera outros 9 na cadeia. Obrigado. Quer dizer, né? Tô com esses números aqui que Helenice, 1,3 milhões Como assim de pessoas fazem parte da cadeia automotiva. Pois é. Né? Qual é o sinal que se passa quando você simplesmente libera a importação desenfreada no produto? Eu não estou preocupado com a indústria nacional. É esse sinal? Não é esse sinal. De importador, de produtor, vamos virar importadores? Então, esse é o ponto. O governo não está dando esse sinal. O governo quer a industrialização ou fortalecimento da industrialização, e até um termo cunhado, né, pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, né, a neoindustrialização. Então, assim, que sejamos coerentes, né, com os nossos planos. A tarifa de importação baixa precisa acabar, ela precisa subir. Isso não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é essas empresas passarem a fabricar no Brasil com as mesmas condições que nós fabricamos no Brasil. Aí a gente compara maçã com maçã. A gente já recebeu a chegada dos coreanos no Brasil, num primeiro momento causou disrupção, depois acomodou. Japoneses no Brasil, disrupção, acomodou. Chineses no Brasil, disrupção, precisa acomodar. Está na hora de acomodar. Eles já estão há praticamente 2 anos com o mercado sem barreiras, trazendo serviços, né? Sem gerar emprego, sem apertar um parafuso no país. É o único ponto aqui que a gente precisa... E Fábio, você que, né, aliás, mora em Brasília, está sempre em contato com o governo, é vice-presidente da General Motors para a América do Sul. O que o governo sinaliza para vocês, assim, nessa questão do imposto de importação, de passar para 35%, que sempre foi, né? Existe uma sinalização de que isso vai acontecer logo ou ainda vai ter muita água para debaixo? Vão respeitar o cronograma ou vão antecipar? Qual a última sinalização que vocês têm sobre isso? Primeiro é importante esclarecer, e você tocou nesse ponto, Helenice, obrigado, não é aumento de imposto, é recomposição tarifária. O imposto sempre foi 35% e num determinado momento o governo anterior decidiu zerar esse imposto para impulsionar, e assim, decisão meritória, para impulsionar essa nova tecnologia do país, e depois, obviamente, isso teria que ser reequilibrado. Mas já está bom, né? O governo atual decidiu que esse reequilíbrio seria dado em fases, e definiu lá um cronograma, né, para que isso acontecesse até o meados do ano que vem, e meados do ano que vem a tarifa 35 voltaria a ser aplicada. Neste ínterim, houve essa invasão, essa enxurrada, esse volume excessivo de carros sendo importados. A Anfávia, preocupada com a indústria nacional, preocupada com os 1,3 milhões de empregos que a gente gera no país, falou, poxa, vamos acelerar esse processo? Porque 2 montadoras estão prometendo instalar fábrica aqui, estão trabalhando para instalar essas fábricas aqui, é verdade, eles irão, mas com sucessivos atrasos. O tempo está passando e eles seguem livres para importar. Então, assim, vamos recompor? O governo está sinalizando, não estou fugindo da pergunta, positivamente há mais de 6 meses. Todos os interfaces com o presidente Lula, com o ministro Alckmin, eles são receptivos ao pleito. A ação ainda não foi tomada. Então a Anfávia vem reiterando esse pedido para que isso aconteça o mais rápido possível. Por fim,
Não é apenas o incremento ou a recomposição tarifária. A gente entende, aí essa é uma postura General Motors, que a gente precisa garantir, até para, vou colocar aqui, ajudar os chineses, também a estruturação de uma cota, para que haja essa possibilidade de complementação de portfólio. Então tá bom, você vai produzir 3 veículos aqui, mas quer trazer mais 3, você vai ter uma cota e 10, 15, 20 mil. E a partir dessa cota você pode importar de maneira descomplicada para garantir, né, não só esse complemento, mas a possibilidade de você diversificar as suas ofertas no país. Tá. Etanol, como é que está a crença da GM no etanol? Continua? Os motores vão continuar sendo feitos? Existe aí uma perenidade desse combustível aqui no Brasil, né, pelo menos? O biocombustível é um grande diferencial competitivo que a gente tem aqui desde, né, a década de 90. Tecnologia que vem se aprimorando ao longo do tempo. A GM, começo dos anos 2000, se não me engano, 2003, foi das primeiras montadoras, se não a primeira, a colocar um carro flex no Brasil, e esse carro impulsionou a adoção dessa motorização, né, por outras montadoras também, e hoje 90% do nosso portfólio de produtos é flex, produzido no Brasil, é flex. A gente tem lá as picapes, né, o S10, a Trailblazer, que são a diesel, de resto, tudo flex. Uhum. Acreditamos na tecnologia, acreditamos que ela tem futuro, tem vida longa. Os híbridos agora também adotando a tecnologia flex, tanto o plug-in quanto os híbridos leves. Então, é algo que a gente precisa de expandir o território, né, dos produtos flex para outros países. Aí já entra naquela questão da infraestrutura, mas também não é. Existem países específicos, né, onde já existem conversas bastante avançadas, países da África, né, a própria Índia tem interesse em desenvolver essa tecnologia, então assim, são mercados... Alguma fábrica da GM? Não, ainda aí não. Aí nos 6 continentes poderia ter? Não, eu estou pensando menos GM, mais indústria. Mais macro mesmo. Tá. Mercados a serem desenvolvidos, né, tem muito trabalho a ser feito, mesma coisa, né, você não tocou no assunto, mas o hidrogênio verde, que algumas pessoas falam. Que é outra aposta também, super promissor. Né? Vamos esperar a coisa amadurecer para tomar alguma decisão regulatória, inclusive? Não, tem que tomar isso aqui agora, isso tem que estar no radar agora. Né? Então, hoje temos problemas, hoje temos problemas de estocagem, temos problemas de transporte, temos problemas de preço, mas que o hidrogênio verde, uma vez amadurecido, é uma solução de mobilidade sustentável no Brasil e no mundo, não tem a menor dúvida. E que o Brasil tem um diferencial competitivo aqui, menor dúvida. Agora, vocês já estão também numa jornada de descarbonização, até mesmo nas cegonheiras que carregam os carros, né, da GM aqui. Viu o convênio que vocês fizeram com o Grupo Sada de ter os carros aí movidos a GNV, né? Isso já está eliminando muito gás carbônico? Isso é muito importante como compromisso de sustentabilidade da General Motors no Brasil, na América do Sul e no mundo. A gente tem metas de carbonização definidas, metas que estão sendo acompanhadas no detalhe ao longo do tempo. A gente tem algumas das quais a gente está mais distante, outras menos distantes de atingir, mas a gente tem essa visão que não se alterou de até 2040 sermos neutros na emissão de carbono nas nossas fábricas. E isso passa por educar os nossos fornecedores para que eles também tenham condições, né, de fornecer peças ou transporte ou qualquer tipo de serviço de forma cada vez mais descarbonizada. Imagina o volume, eu não tenho de cabeça, infelizmente, mas o volume de caminhões que circulam na porta, né, das nossas plantas todo dia, que saem de lá e vão para o Brasil inteiro. Imagina você transferir isso para todas as fábricas de automóveis no Brasil, sendo, né, transportando veículos em caminhões a combustão. Tem aí uma emissão importante que precisa ser diminuída ou neutralizada. E a gente está fazendo isso com o Grupo Sada. Porque eu até vi você falando uma vez, 15% da emissão de gás carbônico é por conta do transporte, né? 8% é só de carros, né? É isso, né? A gente tem que relativizar. Isso é muito sério, né? A indústria automotiva ela tem que rever esses conceitos. Nós temos uma responsabilidade, Helenice, que gira em torno de 8% de todas as emissões do mundo, setor de veículos leves, não é nem automotivo, só veículos leves.
o tamanho da nossa responsabilidade é 8, mas 8, né, dentro das emissões globais é muita coisa. Nossa, então, assim, é demais. a gente não pode fingir que não é conosco. Então, temos essas metas, temos cada vez mais investido na sustentabilidade das nossas plantas, temos trabalhos importantes de educação dos nossos fornecedores, estimulando-os a fornecerem cada vez mais peças, né, fabricadas com técnicas sustentáveis. Temos metas, inclusive, 2030 a gente pretende a ter 60%, isso nos Estados Unidos no primeiro momento, 60% do nosso carro fabricado com peças sustentáveis. Aí o conceito de sustentabilidade, obviamente, é um conceito bem definido, né, em contrato, muito técnico, mas os fornecedores estão mudando a forma de enxergar a produção também em função da pressão das grandes empresas. Porque o cliente também quer cada vez mais um produto limpo, não é? Mesmo que já tenha o etanol aí que neutraliza o gás carbônico lá na cana-de-açúcar lá no meio do mato, né? Mas é uma luta aí incessante, né? Esse convênio com o Grupo Sada, eu estava vendo que 180 toneladas de gás carbônico você já consegue eliminar nesse ano agora, né? Isso só tende a aumentar, isso é um investimento que o grupo tem que fazer. Como que está esse entendimento? Os fornecedores, né, nesse caso específico, em acordo com o cliente, no caso, né, a General Motors, entendem que é um investimento que no longo prazo pode se pagar, e eles estão, eu diria que até um projeto piloto, né, estruturando algumas cegonhas específicas abastecidas a GNV. Ao longo do tempo, a tendência é aumentar. 180 toneladas, isso é muito, isso é pouco, né? Só para dar uma dimensão, o mundo emite anualmente o equivalente a 50 trilhões de toneladas de CO2. Assim, é muita coisa. É muito pouco, 180, mas é uma Mas é o começo, coisa, é uma parte, a gente está avançando cada vez mais. É importante começar nesse momento. Dá o exemplo. Né? Dá o exemplo. Beleza, valeu a pena, até do ponto de vista financeiro, né? Às vezes, assim, não vale a pena, a gente precisa pensar numa outra solução. Valeu a pena? Escala. Minas S.A. Temporada Mercados. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG. Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.